Espero que esteja tudo ótimo com todo mundo, né? Estamos numa época de quarentena, muitos cuidados. E o tema da aula de hoje é a avaliação. Mas antes de começar, eu quero saber, você cumpriu aí sua aula invertida e estudou sobre as diferentes formas de avaliação? Ó, eu vou dar um pause aqui se você não fez, para você poder voltar lá e fazer a sua tarefa. Ó, um pause. Ó, congelou. Então, agora vai lá estudar, né? Porque nós vamos apresentar aqui algumas experiências nossas com avaliação, e existem muitas avaliações, né? De diferentes tipos, né? Avaliação diagnóstica, avaliação para acompanhar, né? Avaliação para avaliar determinadas etapas, né? Então, é muito importante que você conheça os diferentes tipos de avaliação que acontecem na educação física. Aqui vamos tratar de alguns bem rapidamente. Então, a gente sabe que a avaliação não pode ser punitiva e ela também não pode ser desigual, ou seja, ela não pode proporcionar uma injustiça. Você tem que possibilitar que diferentes linguagens, diferentes estratégias para poder acompanhar se você está ou não alcançando o seu objetivo. E aí, eu que sou da recreação, eu sempre vejo, às vezes, o pessoal falando, nós conseguimos, nossa recreação foi um sucesso, porque estava todo mundo empenhado fazendo as coisas, todo mundo sorrindo, todo mundo levou alguma coisa, mas essa é uma avaliação importante, ela é uma avaliação subjetiva, mas também você tem que levar em consideração outras coisas, até porque você tem que avaliar qual é o objetivo daquilo que você está fazendo. Então, lembrar que as PCNs trabalham 3 dimensões, né, da avaliação: a dimensão conceitual, que é ela apresentar, né, um domínio dos conceitos, das teorias, das fórmulas; a atitudinal, que é como a pessoa se relaciona, se comporta, né, se ela é cooperativa, se ela se concentra, como que ela reage quando é frustrada num objetivo. Então, esse aspecto é muito importante. Por exemplo, na prática corporal de aventura, a gente tem que avaliar o medo e a imprudência de maneira, nessas atitudes, com constância. E a dimensão procedimental, que é você executar, né, fazer a parte técnica, realmente resolver os problemas. Então, vejam aí na imagem que tem uma coisa que a gente faz muito ao final de cada aula, é o que eu chamo de parte declarativa da aula, né? Você viu lá na metodologia que quando encerra, ele tem que escrever alguma coisa sobre o que ele aprendeu, ele tem que declarar. Por quê? Porque as crianças chegavam na escola de aventura e a minha mãe perguntava, e aí, filho, como que foi a aula hoje, escola de aventura? Ele, nossa, foi legal, eu pulei, eu rolei, eu subi, eu caí, eu levantei, né? Então, ela sempre dizia como ela se sentia, o que ela tinha feito, mas os pais não tinham uma consciência direito do que eles tinham aprendido. E para nós, como você viu na parte da metodologia, é importante porque a gente trabalha de forma multidisciplinar. Então, algumas formas que a gente realiza a avaliação na escola de aventura. Uma delas é a roda de conversa. É uma técnica muito eficaz, porque as crianças sentem a vontade para se expressarem. E, geralmente, você pode perguntar assim, o que hoje você gostou da aula? O que foi difícil, né? O que você gostaria de ter de novo? Tem alguma coisa que na aula você teve dúvida? Então, essas são algumas questões interessantes para trabalhar numa roda de conversa. Outra coisa que eu gosto de fazer é uma prova para recordar se a criança recorda algumas coisas que ela teve. Eu posso perguntar, eu posso demonstrar, ou eu posso aplicar, né, um pequeno teste escrito, porque aí me dá um registro como esse aí que eu fiz, para saber se a criança lembrava ou não, né, dos equipamentos de segurança no skate, e se ela sabia qual equipamento era utilizado em cada parte do corpo. É legal porque você também, do ponto de vista da psicomotricidade, descobre um montão de coisas aí sobre o desenvolvimento da criança. Também, outra coisa muito comum na educação física que a gente faz é saber se a criança conseguiu, com autonomia,
realizar o objetivo da tarefa, tá? Então, eu dou uma tarefa, como, por exemplo, propor um mapa. Eu ensinei essa criança a orientação, então eu dou um mapa e vejo se ela consegue chegar lá. Ah, eu peço para ela fazer uma volta de 180 no cone, eu vejo se ela executa, como executa, se está bom, se não está bom, se equilibra, não desequilibra, né? Então, para observar se a criança cumpriu ou não cumpriu a tarefa. Eu posso também trabalhar um monte de avaliações físicas, né? Posso, inclusive, usar a antropometria para ver o peso das crianças, a estatura, e ver se isso pode estar interferindo no equilíbrio delas. Posso medir a frequência cardíaca. Aqui no exemplo da foto, a gente tem um atleta paralímpico que participa da escalada, e nós estamos testando a força dele e a frequência cardíaca após, né, um mês de treino, para saber se esses parâmetros fisiológicos foram melhorados pelo treino na escalada. E lembrando que a Escola de Aventura sempre gosta de articular os conhecimentos numa perspectiva biosocial. O TGMD2 é aplicado 3 vezes por ano na Escola de Aventura, é um teste bastante complexo, que demora bastante, e a gente está tentando depois evidenciar quais são os aspectos motores que estão sendo melhorados por meio dessas atividades de aventura que elas vivenciam. Outro estudo nosso foi um trabalho da Juliana Breves, com participação do Pedro Paulo Deprá, do Laboratório de Biomecânica, e comigo. Nós desenvolvemos, né, cientificamente, um checklist para analisar a remada ou deslocamento, né, do skate. E aí foi organizado em 3 fases: preparação, impulsão e deslize, na qual nós indicamos alguns elementos maduros do movimento, e aí o professor pode checar se a criança está ou não está realizando isso, e poder identificar onde a criança precisa do feedback. Um outro tipo de avaliação é a produção de materiais, a gente considera isso muito importante. Aqui está a professora de geografia fazendo uma apresentação do trabalho das crianças, com maquetes, né? E nós, junto com as professoras, desenvolvemos anteriormente uma maquete mais lúdica, em que a criança coloca aqui um conjunto de práticas corporais de aventura que ela considera que deveria ter na cidade ideal, né? E a gente utiliza essas maquetes também com uma forma mais tátil, mais tridimensional, mais lúdica, delas utilizarem depois essas maquetes como um mapa no esporte orientação. Você gostou? Então, essas são algumas formas de avaliação que a gente utiliza para a gente ampliar a percepção, né? E eu quero já passar, antes de você ir para o próximo tema, microaventuras, que você estude a macroginástica. Por quê? Porque está lançado um desafio agora. Como a gente vai combinar a microaventura com a macroginástica para uma atividade nova? Então, para você entender melhor o que eu vou falar sobre microaventuras, eu quero que você faça um estudo prévio em relação à macroginástica, tá bom? Então, macroginástica é uma coisa muito interessante para se aprender, e é um elemento essencial antes, então, do próximo conteúdo, que é sobre microaventura. Bom estudo para você.